E essa é mais uma teoria sobre a caixa preta do Sukuna e como ele consegue acessar os poderes dele, né? Aqueles poderes lá. Vamos lá. Essa teoria, tá? É baseada no fator de linhagem de One Piece. Tava lendo os dois, assisti One Piece hoje, um filme de One Piece. E isso me veio na cabeça. Como é que o Sukuna consegue. Vai ter alguns capítulos mencionados aí atrás, tá? Mas junto com as páginas tá o número do capítulo para vocês checarem. Mas vamos lá, deixa eu primeiro ler o que significa todas as formas de vida têm o fator de linhagem, e ao manipulá-lo desde cedo, o crescimento de uma forma de vida pode ser alterado. Comer uma Akuma no Mi afeta o fator de linhagem, o que permite o usuário ganhar um poder sobrenatural. Por outro lado, o fator de linhagem de quem carrega o poder do Akuma no Mi pode ser estudado e duplicado, tornando possível recriar a própria fruta consumida por ser comida por outra pessoa e potencialmente fazendo com que mais de um indivíduo possa ter a mesma habilidade concedida por apenas uma Akuma no Mi, o que de outra forma seria impossível, já cada Akuma no Mi existente é individualmente única. Isso aqui é um lance parecido também, né? Com o lance, no comecinho do Naruto eles explicam o lance da linhagem sanguínea avançada, né? São mutações que a galera passa pra frente. Só que em Naruto é um lance, é meio que superpoder, né? É meio que um lance do My Hero Academia também, de ser possível combinar essas mutações, né? Inclusive tem um personagem no material adicional de Naruto, né? Que ele tem um Byakugan e um Sharingan. Ele é descendente de Uchiha com Hyuga. Ele tem um de cada. E ele não tem uma mistura, né? Como aconteceria. Como o Rinne Sharingan. O Rinne Sharingan é uma mistura, no caso. Mas eu estava pensando nisso porque em Jujutsu, né, tem o lance da linhagem também, como a gente já viu. Só que é meio como o Geg não entra muito nisso, né? E eu acho que não vai ter tempo para entrar nisso, principalmente porque a história está passando em um ano só, não rolou um time skip, né? E se a história passasse ao longo de 20 anos, a gente provavelmente ouviria falar um pouco mais sobre o lance das linhagens. Mas em Jujutsu é parecido, principalmente em clãs grandes, tá, como o Zenin, que é um clã que era muito ambicioso, eles acumulavam muitos poderes e tudo mais. A gente tem a Maki nascendo com uma irmã gêmea, né? Nesse caso, eu não sei se fosse só uma, ela teria só a técnica de construção, ou no caso a Maki deu uma sorte de nascer com restrição celestial, porque se caso todo gêmeo nascesse com restrição celestial, o Toji teria um irmão gêmeo, né? Teria um irmão gêmeo, então nesse caso é uma mutação que acontece na família de fato. Mas o pai da Maki, ele tem técnica de fogo. O irmão do pai da Maki, ele não tinha uma técnica inata de nascença. Ele nasceu com um cérebro que tinha capacidade de criar uma técnica. E aí ele criou uma técnica nova, baseada na personalidade dele lá. O corpo dele criou uma técnica nova, né? Que é a técnica de projeção. Mesma coisa com o Hakari. O Hakari ele não tem uma técnica herdada, mas ele nasceu com a capacidade para ter uma técnica. E isso provavelmente no vício do garoto ali desde criança, né? Ele criou a técnica de patinco. O corpo dele criou a técnica de patinco, né? Que tem tudo a ver ali com ele. Mesma coisa do Yuta. O Yuta ele não herdou nenhuma técnica inata, né? Imagina se ele herdasse a técnica do Michizane, né? A técnica de eletricidade, de controle de clima, tudo mais. Mas não, ele herdou só a capacidade de ter uma técnica inata. E aí quando ele tinha admiração ali pelos amigos e tudo mais, nasceu a técnica da cópia, que é ali misturado com o poder da Rika, né? E aí, galera, é um lance meio explicado no caso do Junpei, né? No caso do Junpei, o Kenjaku fala que o Junpei, é o contrário, ele tinha uma técnica inata, no corpo dele, mas o cérebro dele não tinha capacidade de utilizar. Então ele era só ele só carregava, né, a característica. Se ele tivesse um descendente, ele ia ter descendente, em algum momento um descendente dele ia herdar tanto a técnica quanto ter um cérebro desenvolvido o suficiente para utilizar a técnica. E aí a gente teria alguém com a técnica ali do veneno da água viva ali, né? Era uma técnica inata do Junpei. Ele não ganhou essa técnica inata. Ele ganhou a capacidade de utilizar, porque ele só estava na linhagem sanguínea dele. Ele ia passar essa técnica inata mais pra frente.
Provavelmente veio do lado da mãe dele também. A gente não sabe do pai, né? Imagina, ele não tinha pai, né? Nesse caso. E a galera lá é mal vista pra cacete, né? A galera que não tem pai. Porque a galera lembra do Yusuke também. Tá saindo o Yu Yu Hakusho aí da Netflix, né? O Yusuke também é mal visto pra cacete também. Ele provavelmente virou um delinquente por causa disso. Mas por causa da indicação da galera ali. Porque não existe nem benefício, né? Cara. Mas, e aí eu tava pensando nisso. Por causa do Junpei, é o outro lado, né? Ele tinha uma técnica inata, mas ele não tinha um cérebro. E enquanto tem gente que tem o cérebro, no caso do Yuji, mas não tem uma técnica inata. Talvez, e aí o Kenjaku ele fala, né, que ele mudou, alterou algumas pessoas que alterou o cérebro das pessoas para Jujutsu, né? No caso, para quem só ia for um receptáculo, ia ser um receptáculo, ele deu força para essas pessoas para serem receptáculos. Provavelmente as pessoas que falham em se tornar receptáculo é porque não tem o cérebro capaz de utilizar uma técnica inata. É a galera que é o oposto do Junpei. É a galera que não tem uma técnica inata, mas tem um cérebro capaz de utilizar uma técnica inata. E aí o que o Kenjaku modificou a galera para isso, para eles poderem utilizar dessa forma. É o caso oposto. E aí isso entra, todo esse lance eu tô falando da variedade, tá? No caso. Porque a família Zenin, quando o Naoya ele cita os irmãos dele, né? A gente vê, ele fala das armas dos irmãos dele, que os irmãos dele eles usam armas, eles ostentam armas, ele acha os irmãos deles covardes e tudo mais. A família Zenin, ela é o pouquinho de gente que a gente viu muita variedade ali, todo mundo é parente ali, né? Tem o velho que faz Doton ali, aquele Doton que faz mão gigante de terra, né? De terra. Tem o moleque dos olhos, tem o cara que faz projeção de punhos gigantes. Tem o pai da Mai era a técnica de fogo, né? E o Naobito, ele não nasceu com uma técnica nenhuma herdada, ele nasceu com a capacidade de criar técnica, é um outro caso raro. A Mai, ela nasceu com técnica de construção, e aí provavelmente as duas castas da família se misturando, né? Porque a casta dos guerreiros, que tem técnica de combate, e a casta do pessoal de suporte, que tem técnica de suporte. No caso da Mai, né? Ela herdou ali uma técnica de mulher. Herdou. E aí que tem o defeito congênito, né, da restrição celestial. Eu não acho que seja um defeito, porque no caso do Toji ele ficou sinistrão, talvez sempre esse fosse o resultado, né? E no caso da Maki, o infortúnio não foi ter a restrição, o infortúnio foi ter nascido gêmea, porque se a restrição era o principal ali no caso, se não tivesse a outra, ela seria super poderosa. Ela teria super poderosa. Em qualquer outra família ela seria muito celebrada, né? Só que os Zenins, eles precisam continuar farmando gente. E aí, eu tava pensando nisso, nessa variedade. E aí o Sukuna, ele fala o negócio da caixa preta. Na parte quando o Sukuna, ele explica pro Gojo, né? Que a técnica fica gravada em qual parte do cérebro, que a técnica fica gravada e tudo mais. A técnica inata, que o Gojo tava destruindo o cérebro dele, reconstruindo essa parte. Ele fez 5 vezes, né? Até ele sofrer aquele dano cerebral. O Kusakabe, ele fala que o cérebro é uma caixa preta, né? Essa parte do cérebro é uma caixa preta e tudo mais. E aí o Sukuna, ele usa uma caixa preta. Ele usa uma caixa preta, ele muda a técnica dele e tudo mais. A gente já viu, o que o Kenjaku falou, né? Que não é possível para uma pessoa ter várias técnicas tão simples assim, né? O Kenjaku faz umas gambiarra. Ele faz gambiarra para a pessoa ter mais de uma técnica. Ele tentou criar coisas com mais de uma técnica, mas parecia transcender o lance do humano, né? Foi com as pinturas amaldiçoadas. Ou no caso do Yuji, ser um receptáculo, né? Ser um receptáculo nesse caso. Mas no caso do Yuji, ele não ganhou técnica nenhuma até agora. E aí eu tava pensando, Sukuna, nesse capítulo a gente veio a teoria, né, de que o corte, o clivar, ele não é uma técnica inata. Ele na verdade é uma técnica de Jujutsu. Ele é uma técnica de combate. Ele não é uma técnica inata em si, entendeu? Qualquer um poderia aprender. Porque se ele realmente sofreu a confiscação nesse caso, né? Isso foi antes da tradução sair, tá? Mas se ele realmente tinha sofrido a confiscação, ele ainda poderia usar o clivar, porque o clivar é uma técnica de combate. Isso seria um lance interessante. Terminou que não foi o que aconteceu, mas continua sendo interessante para a teoria da caixa preta do Sukuna. Porque e se
E se a gente já viu que o Sukuna ele entende o Jujutsu muito mais que o outro, né? Principalmente ele chama esse Jujutsu que os caras usam brincadeira de criança, o cacete. E se a caixa preta, na verdade, é ele modificar, ele acessar a linhagem dele, nesse caso, e só usando o Jujutsu mesmo, sem ser uma técnica inata, só utilizando o conhecimento de Jujutsu dele, e ele modifica o cérebro dele para reativar essas partes antigas da linhagem dele que não estão ativas no momento, que não é tipo, eu não lembro o nome agora, é o gene que se mostra na geração atual. Óbvio que a gente sempre carrega muito mais, né, do que o corpo mostra, mas nesse caso ele voltar e reativar essa parte da ascendência dele. Era isso que eu estava pensando. Ele utilizar Jujutsu, seja usando técnicas de modificação de alma ou algo do tipo, para ele ter acesso à linhagem dele, porque todos os feiticeiros aí são descendentes de feiticeiro, né? Eu acho que sim. É meio que headcanon, né? Mas eu acho que sim. E aí ele usa esse poder, o Jujutsu, para ativar, para listar a linhagem dele, né? Ele pegar os melhores e aí ele reativa usando a técnica da caixa. E aí ele meio que modifica o cérebro dele ali para trocar a técnica atual, inata, para uma de algum ancestral dele, que ele tem disponível no próprio DNA dele, no próprio corpo dele. E aí ele passa a usar essa técnica. E o cara ficou tão foda nisso que ele troca assim, fácil. Só que lógico, né? Como é um negócio à base de Jujutsu, enquanto as modificações são permanentes, né? Então ele tem que remodificar sempre. Ele tem que sempre remodificar. E é por isso que ele usa um encantamento pronto, né? Para ele utilizar a técnica da caixa. Ele fala fuga e tem um encantamento, e aí ele consegue trocar a técnica dele, a técnica principal. Eu acho que isso seria uma forma, tanto porque no caso a cabeça dele é um pouco maior, né? Na forma original. Mas ele usou a técnica do fuga no corpo do Itadori. No corpo do Itadori, e o Itadori não tem um crânio gigante. Ele não tem uma cabeça de nosso, cabeça de caixa d'água. Então, eu não posso dizer que o cérebro do corpo original do Sukuna, né, de 4 braços, tem um cérebro maior ou um cérebro com átrios extras, né? Eu acho que não. Então, essa seria uma teoria plausível, seria uma forma plausível e seria uma forma interessante de trazer o lance de linhagem, né? Eu não acho que o Geg é muito interessado nessa parte. Eu sou bastante interessado nessa parte. Jogador de Crusader Kings, né? Mas jogando Pokémon também, fazendo Pokémon perfeito, 31 de IV em tudo, isso eu acho que seria interessante, seria uma forma de pincelar ainda mais, dar mais detalhes, né? Trazer mais detalhes pro negócio. É uma coisa que vai em um textinho só, em uma frasezinha. Daria o mesmo efeito, né? De dar mais poderes pro Sukuna, já que esse é o objetivo, né? De fazer o Sukuna ser o mais bolado possível. E isso daria um pouco mais de detalhes nesse caso, né? Eu acho que seria interessante. Vocês dizem o que vocês acharam? Vocês acham que é uma forma viável? Se em vez de ser uma técnica inata do santuário, né? Em vez de ser o santuário do Sukuna, é mais uma técnica, é só uma técnica de Jujutsu que o Sukuna aprendeu, modificando ali o próprio corpo, e aí ele descobriu como acessar a linhagem dele, o fator de linhagem dele, para ele trazer poderes antigos, né? Que o corpo dele está disponível nesse caso, porque no caso da Maki, galera, se a Maki tiver filhos, ela tem a capacidade de passar tanto a irmã gêmea dela, irmãos gêmeos são idênticos, né? Ela é monozigótica. Ela teria a capacidade tanto de passar a técnica de construção quanto a técnica de fogo do pai dela. Entendeu? E outras técnicas da família, inclusive as 10 sombras. Inclusive as 10 sombras, porque eu acho que as 10 sombras não corria só no lado masculino da família. Inclusive as 10 sombras. A Maki pode ter um filho que tem as 10 sombras mais pra frente. A não ser que aquela queimadura toda tenha tornado ela incapacitada. Jesus. Eu espero que não. Seria desperdício. Mas é isso. O que vocês acham aí? Resumo no final. Eu acho que o Sukuna usa a caixa do Sukuna é uma técnica de Jujutsu. Que ele usa, é uma técnica de Jujutsu, não é uma técnica inata, não tem nada a ver com o santuário ou com o relicário. O santuário é outra coisa,
E a técnica da caixa é a técnica da caixa que permite que ele acesse outras técnicas que estão no fator da linhagem dele, mas que não é a técnica inata que ele nasceu em si, que é a técnica que o corpo dele usa principalmente. Nesse caso, considerando também, tá, que o Yuji poderia ter a técnica da mãe dele, só que é recessivo, acho que é recessivo que chama, né? O Yuji não desenvolveu a técnica da mãe dele, mas se ele tiver, os descendentes deles ainda podem ter a técnica da antigravidade. Seria interessante, eu acho que seria interessante. Vocês dizem aí o que vocês acharam. Eu fico por aqui. Eu ainda vou calcular ainda essa semana, eu acho que a segunda-feira dá pra fazer, calcular o poder dos Black Flash, do Kokusen do Yuji, do último episódio. Mas por enquanto eu fico por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.